Dando continuidade à leitura da Bíblia, Lucas capítulo 20. Aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e escribas juntamente com os anciãos e os arguiram nestes termos: Dize-nos, com que autoridade faz essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade? Respondeu-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. Dize-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Então eles arrazoavam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: por que não acreditastes nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de ser João um profeta. Por fim, responderam que não sabiam. Então Jesus lhes replicou: Pois nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. A seguir passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem o fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhe outro servo, mas eles também a este espancaram, e depois de ultrajar, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de o ferirem, expulsaram. Então disse o dono da vinha: O que farei? Enviarei o meu filho amado. Talvez o respeite. Vendo-o, porém, os lavradores arrazoavam entre si, dizendo: Este é o herdeiro. Matemo-lo, para que a herança venha a ser nossa. E lançaram-o fora da vinha e mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros? Ao ouvirem isto, disseram: Tal não aconteça. Mas Jesus, fitando-os, disse: Que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe mão, pois perceberam que, em referência a eles, dissera estas parábolas. Mas temiam o povo. Observando, subornaram emissários que se fingiam de justos para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então o consultaram, dizendo: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente, e não te deixa levar de respeitos humanos. Porém, ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu-lhe: Mostrai um denário. De quem é a esfinge e a inscrição? Prontamente disseram: De César. Então lhes recomendou Jesus: Dais, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo. E, admirados sua resposta, calaram-se. Chegando alguns dos saduceus, homens que diziam não haver ressurreição, perguntaram-lhe: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morreu o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filho, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendências ao falecido. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro casou e morreu sem filhos, o segundo e o terceiro também despojaram a viúva. Igualmente os 7 não tiveram filhos e morreram. Por fim morreu também a mulher. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será a esposa? Porque os 7 desposaram. Então lhes acrescentou Jesus: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura
a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão de casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E o que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, qual chama ao Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então disseram alguns dos escribas: Mestre, respondeste bem. Dali por diante não ousaram mais interrogá-lo. Mas Jesus lhe perguntou: Como podem dizer que o Cristo é filho de Davi, visto como o próprio Davi afirma no livro de Salmos? Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Assim, pois, Davi lhe chama Senhor. E como pode ser seu filho? Ouvindo todo o povo, recomendou Jesus a seus discípulos: Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com as vestes talares, e muitos apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e, para justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Glória a Deus, Senhor, pela palavra no dia de hoje. Amém.